Sejam bem-vindos novamente a mais um O que é a Verdade, número 4. E quero começar me desculpando, porque já faz alguns dias que eu estou atrasada na publicação dos meus vídeos. Tive alguns problemas pessoais e técnicos e não deu para postar antes, mas agradeço a paciência e vocês que têm esperado o próximo vídeo. Eu sempre gosto de começar com uma história. Lembra quando eu contei a história da minha mãe lá no hospital, o acidente que ela sofreu nos Estados Unidos? Agora eu vou contar o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava lá cuidando da minha mãe, alguns dos meus problemas que eu já falei pra vocês, eu sofro endometriose, síndrome do intestino irritável, e uma das coisas que faz com que eles entrem em crise é situações estressantes, afeto meu emocional e uma crise vem. E foi o que aconteceu. Externamente a Gabriela estava calma, tranquila, tentando ajudar a mãe dela o máximo que ela podia, mas internamente a Gabriela, filha, estava gritando, estava angustiada. E uma das coisas que eu comecei a perceber foi assim que a gente entrou no hospital. Eu faço o controle da minha endometriose de tal maneira que eu tomo medicação para que eu não tenha o meu ciclo menstrual. E já fazia mais de um ano que eu não tinha menstruação. E quando a gente entrou no hospital, depois que eu fui medicada, eu senti que eu estava sangrando. Fui no banheiro, constatei que estava sangrando e eu já previ. Próximo passo vai ser dor. E foi dito e feito, só que agradeço a Deus que isso aconteceu depois que minha mãe já estava com colete, medicada e recebeu alta para casa. Aí foi a vez da Gabriela ter crise, ela começou a ter muita dor, a vomitar, e todo aquele pessoal amável que tratou a minha mãe trocou de plantão, foram outras pessoas, e o meu tratamento não foi tão bom como o da minha mãe. Na verdade, me deixaram numa sala, num quarto, esperando por entre 3 a 4 horas. Eu perdi um pouco a noção de tempo, mas foi muito tempo. Chegou um limite da minha dor que eu gritava sem parar, não conseguia me mover de tanta dor que eu tinha. E a medicação que normalmente eu tomava para a dor, não foi possível, precisaram me dar uma medicação mais forte. Não só um opioide, mas um anestésico alucinógeno, que eu nunca havia tomado na minha vida. E quando eles injetaram na minha veia, o efeito foi imediato. Apagou tudo. É como eu perdi noção das coisas ao meu redor, mas eu tinha consciência minha de que alguma coisa tinha acontecido. Gabriela, foi como se você tivesse entrado numa anestesia. Foi pior, porque eu já fiz 2 cirurgias, já fiz uso de anestesia e eu não fico consciente durante o processo. Eu durmo e quando eu acordo começo a sentir dores e ver as coisas ao redor. Mas durante o processo eu parei de sentir tudo. Eu senti como se eu tivesse morrido. Eu não sentia o meu coração, eu não sentia o meu pulmão, eu não sentia nada. Simplesmente ficou tudo escuro. Eu me senti como se fosse menor que uma ameba no meio do nada, do escuro. E naquele escuro eu clamei: Senhor, não te esquece dessa ameba. Porque naquele momento minha sensação é que eu havia morrido e a única pessoa que poderia me salvar era Deus. E pouco a pouco eu fui tornando. À medida que eu fui tornando, eu conseguia enxergar as pessoas um pouco na sala, mas eu não conseguia enxergá-las direito. Vocês, quando foram crianças, já pegaram uma garrafa de vidro e usaram como se fosse uma luneta? Você enxerga as pessoas ao longe e as tuas laterais ficam tudo borrado? Era assim que eu estava enxergando as pessoas quando eu comecei a voltar a ver. E eles falavam comigo, os médicos, os enfermeiros, o meu namorado, e eu não tinha o controle da minha boca, eu não conseguia sentir nada, nem minha respiração eu conseguia sentir. Eu via tudo borrado e a última coisa que eu tive o controle foram das minhas mãos. Eu ficava olhando para as minhas mãos e assim, são minhas mãos mesmo? E era. E tive muitas alucinações, eu via coisas brilhosas passando na minha frente. Era uma situação, foi uma das piores experiências que eu já tive. E eu não queria que eu ficar tão presa naquele momento negativo. E eu olhei pro meu namorado e pedi a ele: me lê alguma coisa pra mim, fala alguma coisa da Bíblia, que eu quero pensar em coisas boas. Se eu vou alucinar, é pra eu alucinar pelo menos coisas boas, foi o meu pedido a ele. E ele estava lendo Patriarcas e Profetas. Ele começou a ler um pouco sobre a travessia de Moisés no Mar Vermelho. E eu começava a ver a água subindo, os peixes, mas eu começava a ouvir ele falando de como Deus estava naquele percurso e como era assustador para o povo estar atravessando. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu sei que enquanto nós estamos estudando Mateus 24 e os sinais da destruição do mundo, muitas pessoas ficam com medo, ficam muito desesperadas e não querem nem mesmo ouvir falar disso, o fim do mundo, o fim das coisas que nós conhecemos, o fim dessa mesa, o fim dessa casa, o fim dos meus amigos. Quem vai se salvar? Será que eu vou me salvar? Minha família vai se salvar?
E isso gera uma angústia e uma ansiedade desnecessária e faz com que você não queira nem mesmo estudar ou ouvir o que outra pessoa está falando. Eu te aconselho, estuda corretamente a palavra de Deus e você vai ver que Deus, esse momento que é aparentemente assustador, na verdade, ele está ali com a gente, assim como ele estava com o povo, atravessando o Mar Vermelho. É assustador. O exército de Faraó estava atrás. De um lado, parede de água, do outro lado, parede de água. Qualquer momento, aquelas águas poderiam descer, se eu não confiasse em Deus. E é isso que eu quero falar para vocês. Diante da destruição, da convulsão que esse mundo vai passar para a destruição, eu e você poderemos estar em paz, sabendo que nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então vamos retomar o nosso estudo? Nós já vimos o quê? Falsos cristos já aconteceram, sim. Vemos guerras, rumores de guerras, e Jesus diz que isso não é o fim. Nós vimos depois nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos. E ele disse, mas não vai assustar, porque tudo isso é apenas o princípio das dores. E o que mais? O que vem depois do princípio das dores? Vamos lá? Mateus 24, a partir do versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu disse para vocês, Deus está todo o tempo no processo lado a lado com o seu povo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos agora encerrando o prefácio de Mateus 24. Ele está falando todas as coisas que iam acontecer antes do fim, antes da destruição. E eu quero lembrar para vocês que eu falei para vocês que Mateus 24 é uma dupla profecia, lembra? Destruição de Jerusalém e a destruição do fim do mundo. Tudo isso aqui aconteceu antes da destruição de Jerusalém. Falsos cristos, nós já comentamos sobre eles. Um deles que eu falei é Barrabás. As guerras, nossa, o período romano vai abrir a história, vai ouvir falar sobre o que eles estão falando das guerras antes do período de destruição, antes de Tito invadir Jerusalém. Veja a guerra entre os imperadores, os reinos ao redor, como é uma instabilidade e tensão constante. Rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. Aconteceu demais. Lembra que eu falei para vocês que a senhora White, uma escritora americana, uma best-seller, uma das mais famosas, se não me engano, a segunda ou a terceira maior tradução fora a Bíblia? Nesse livro, um dos livros dela, O Conflito dos Séculos, o primeiro capítulo dele vai descrever sobre a destruição de Jerusalém. E vai falar que todos esses sinais que nós estudamos estavam presentes antes da destruição de Jerusalém. Inclusive terremotos. É dito que o templo, todas as vezes que os sacerdotes iam durante o templo, ele era sacudido. E eles não entendiam o que estava acontecendo, porque aquela não é uma região que normalmente ocorre em terremotos. E o que mais? Esse livro aqui, Eventos Finais, todo ele vai falar sobre o fim do mundo, também, livro da senhora White. O que mais? O Desejado de Todas as Nações, esse aqui é o inglês. O capítulo 69 vai falar sobre a destruição de Jerusalém também. Muito bom. E a senhora White, ela faz um apanhado histórico maravilhoso. Então, se você quiser já pegar tudo mastigadinho, lê algum desses 3 livros dela e você vai ter ela vai te dar a descrição dos livros de onde ela tirou as citações, um dos principais que ela tira do Flávio José, falou sobre a história dos judeus. E o que mais? Nos sinais que nós vamos estudar hoje, todos eles aconteceram também antes da destruição de Jerusalém. Vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos sendo entregues. Vai ouvir aí sobre o que aconteceu com Tiago, que foi esquartejado, João, que foi lançado numa caldeira quente, depois lançado para a ilha de Pátimo, Paulo, que também foi esquartejado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Vai ler Atos dos Apóstolos para você ver como a perseguição estava grande
antes da destruição de Jerusalém. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nossa, e era pai entregando filho, filho entregando pai. Tudo isso antes da destruição de Jerusalém. Quer saber outro momento da história que isso aconteceu? Também no período da Idade Média, conhecido como Idade das Trevas, 1260 anos. O povo foi também entregue para ser perseguido, açoitado, castigado. Tem uma amiga que ela voltou há pouco tempo de uma viagem de Roma e ela fez um vídeo no Coliseu Romano e ela lembrando das atrocidades que aconteceram com o povo de Deus. Pais entregando seus filhos para serem mortos, porque eles não queriam ser filhos entregues. E o que mais? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Novamente, o grande conflito. A senhora White faz uma citação de que surgiram muitos falsos profetas falando que Jerusalém não ia ser destruída até o último momento. Mesmo durante o segundo cerco de Tito, eles diziam que Jerusalém não vai ser destruída, e ela foi destruída. E nos nossos dias tem muita gente se levantando dizendo que esse mundo não vai ser destruído, que nós estamos seguros, que vai dar tudo certo. São falsos profetas porque estão falando contra a palavra de Deus. E o que mais? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer voltar para Jerusalém? Vamos voltar para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Mães cozinhavam seus próprios filhos para tentar matar a sua fome. Se isso não é falta de amor, um dos piores. Os próprios soldados romanos ficaram enojados com a atitude dos judeus. Eles estavam com tanta falta de amor, tanta falta da presença de Deus, que eles eram capazes de fazer isso. Cozinhar os próprios filhos para matar a sua fome. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vai ver que no próximo vídeo eu vou contar para vocês os outros sinais que vão já preceder a destruição e você vai ver como Deus cuida do seu povo. Mas tem mais um, versículo 14, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Bom, galera, se você diz que todos os sinais se cumpriram num período, antes da destruição de Jerusalém, o evangelho do reino foi pregado a todo mundo, toda a nação, vem comigo. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Diz o seguinte, Paulo está falando: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Um probleminha técnico, mas vamos continuar. Nós estávamos aonde? Em Colossenses 1, versículo 23. Diz o seguinte, lá no finalzinho diz: o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, sou feito ministro. Repetindo, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Foi pregado a todo mundo. E no nosso tempo, será que foi pregado a todo mundo? Eu creio que não. Basta você olhar ao seu redor. Você acha que seu vizinho sabe? Quando você vai no supermercado, você olha todas as pessoas sabem? Ah, Gabriela, então ainda há tempo. Há tempo? Nós estamos aqui na beiradinha, quase caindo. Estamos às portas do fim. Só falta isso. E o que é que falta? Nós precisamos do que os apóstolos tiveram, o derramamento do Espírito Santo, onde Pedro pregou e mais de 2.000 foram convertidos em um dia. Precisamos do derramamento do Espírito Santo para concluir essa obra, mas isso não te impede de ficar sentado na tua casa esperando por esse momento. Se levanta e vai pregar, vai fazer, porque Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. E mais uma pergunta: que evangelho deve ser pregado? Tantas pessoas falam tantas verdades diferentes. O que é o evangelho? Jesus disse: quando este evangelho, o evangelho, a salvação, se você ler o Atos dos Apóstolos, vai ver que eles estavam sempre pregando sobre o caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Cristo. É preciso que seja pregado sobre o que é o plano da salvação, o que é o pecado, o que é o plano da salvação e como eu posso vencer o pecado para caminhar rumo à eternidade. Esse é o Evangelho do Reino. E para encerrar, eu quero convidar com vocês a ouvirem uma história que a senhora White fala aqui na página 29
do livro Eventos Finais. Ela está conversando com o Senhor e ele pergunta a ela: a irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Se Jesus iria voltar daqui a 10 anos. Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que em alguns aspectos eu agiria de modo diferente do que faço agora. Se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos, o que o irmão faria? Perguntei. Eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria advertir as pessoas e levá-las a se preparar para a vinda de Cristo, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele. Então a Sra. White perguntou para ele: se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria diferente? E ele respondeu: penso que sim. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos a cada dia com Deus, e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. O céu ele não foi feito para as pessoas que estão com medo da destruição, pessoas que têm prazer de andar na presença de Deus. Quando? Amanhã? Depois? Não. Hoje, agora é o tempo que se chama hoje. Você vai deixar para se preparar amanhã, quando for tarde, quando já estiver na beirada? Jesus vai dizer também no capítulo 24 que vocês sabem discernir quando está perto o verão, quando está perto o outono, quando está perto o inverno. Aqui no Crato, quando a gente vê as nuvens se formando próximo da Chapada do Araripe, a gente sabe que é chuva certa. A gente sabe discernir as estações e não sabe discernir o tempo que nós estamos vivendo. Está aí, os sinais dos tempos estão clamando que Jesus está às portas. E você quer fazer parte desse momento? Eu te espero no próximo vídeo. O que é a verdade para você e qual é o sinal que você está esperando para começar a se preparar agora.